Hoje iniciaremos a série de devocionais sobre o livro de Ruth, quando a vida manda você embora. A perda. A Bíblia diz que na época dos juízes houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá e sua mulher e seus 2 filhos foram viver por algum tempo na terra de Moabe. Isso está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Você já precisou deixar para trás algo que nunca imaginou perder? Às vezes, a vida muda de direção, sem pedir a nossa permissão, não é? Foi assim com Noemi. O livro de Ruth começa dizendo que houve fome em Belém. E por causa dessa fome, Elimeleque, marido de Noemi, saiu com ela e com seus 2 filhos para a terra de Moabe. Eles provavelmente pensaram que seria apenas uma mudança temporária. Mas algumas mudanças não terminam como planejamos. Elimeleque morreu. Depois, os 2 filhos de Noemi também morreram. De repente, aquela mulher que havia saído de Belém com uma família, voltou para casa sem o marido e sem os filhos. Noemi não perdeu apenas pessoas. Ela perdeu seus planos, sua segurança e aquilo que imaginava ser o seu futuro. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão próxima de nós. Porque existem momentos em que a nossa vida também parece sair dos trilhos. Uma porta se fecha, um relacionamento termina, um sonho que não acontece, uma oportunidade que desaparece. E começamos a perguntar: Deus, onde o Senhor está? Não é? E o mais impressionante é que naquele momento, Noemi não conseguia enxergar aquilo que Deus estava preparando. Oh, glória! Ela só conseguia enxergar a perda. Mas Deus estava escrevendo uma história que Noemi ainda não conhecia. Aleluia! Ruth estava ao seu lado, a sua nora. Boaz ainda apareceria. A redenção ainda aconteceria. E muitos anos depois, presta atenção, muitos anos depois, daquela família aparentemente destruída, viria uma descendência que faria parte da linhagem do rei Davi. E na história da redenção, conduziria até Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Noemi estava olhando para o capítulo da dor, apenas para o capítulo da dor. Deus estava olhando para a história inteira, porque Deus enxerga lá na frente. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Você olha o que perdeu e pensa que acabou. Mas a sua visão é limitada. A nossa visão é limitada ao presente. Mas Deus conhece o próximo capítulo, Deus conhece a história inteira. Isso não significa que toda perda será imediatamente explicada. Veja bem, não significa que toda perda será imediatamente explicada ou que toda dor desaparecerá rapidamente. Não, significa que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar no Deus que conhece todo o caminho. Aleluia, amém? A história de Ruth começa com fome, morte e lágrimas, mas não termina ali. A sua história também ainda não terminou, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo. A sua história também ainda não terminou. Então não confunda um capítulo difícil com o final da história. Aleluia. Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não consegue enxergar o que Ele está fazendo. Amém? Presta bem atenção. Nada acabou enquanto Deus continua sendo Deus na sua vida. Amém? Ore comigo. Pai, quando as circunstâncias mudarem e eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a confiar em Ti. Dá-me fé para continuar caminhando, mesmo quando não consigo enxergar o capítulo inteiro, o próximo capítulo. Lembra-me de que a minha visão é limitada, mas os Teus planos não são. Sustenta o meu coração e renova minha esperança, pois eu oro em o nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, graça e paz.